tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, professor Emerson, para quê? Trabalhar literatura, para nós viajarmos juntos em novas histórias, conhecer novos personagens, conhecer novos lugares e também podermos fazer uma viagem no tempo. Às vezes, com a literatura, nós podemos estar no presente, eu posso ir para o futuro, como eu posso muito bem viver situações do passado ou até mesmo viver uma história que não tem o tempo bem marcado. Então, para a gente começar a nossa história de hoje, para nós começarmos a pensar o que é que nós vamos ler, como nós vamos ler, eu tenho já umas perguntas para a gente conversar. Olha só, você possui alguma habilidade manual? Você sabe fazer alguma coisa manualmente? Seja o que for, você possui essa habilidade manual? Sei lá, às vezes tocar um instrumento. Pode ser ali uma habilidade manual. Você é uma pessoa que desenha bem, que gosta de desenhar. Você é uma pessoa que gosta de fazer algum tipo de artesanato, de construir alguma coisa. Então, tudo isso são habilidades manuais. Você possui alguma dessas habilidades manuais? E qual habilidade manual você gostaria de aprender? Pode ser que você já possua muitas habilidades, mas será que você ainda gostaria de aprender alguma coisa? De aprender a fazer alguma coisa manualmente? Nesses tempos que a gente vive, em que é tudo muito corrido, nós vivemos ali muito tempo, às vezes, conectados à internet, então, às vezes, é interessante que a gente se desligue um pouco e façamos ali uma atividade prazerosa, de preferência manualmente, para que a gente se concentre naquilo que nós estamos fazendo. Tem muitas atividades manuais que são muito bacanas de serem feitas. Eu, particularmente, admiro muito quem tem essas habilidades manuais. Gosto bastante desses trabalhos artesanais. E claro, se a gente está falando de coisas manuais, é porque nós estamos indo em direção a quê? Indo em direção à nossa história de hoje. Mas antes de nós chegarmos à nossa história, o que nós precisamos? Conhecer a nossa autora. Olha só, já tem uma dica. É uma autora. Então, nós vamos falar de uma história escrita por uma mulher. Mas quem será essa mulher? É a Marina Colasanti, nascida no ano de 1937. Possivelmente este nome, Marina Colasanti, é um nome que você conheça, ok? Pode ser um nome conhecido para você. Em algum momento pode ser que você já tenha tido acesso a algumas obras que ela escreveu, e ela tem inúmeras obras e obras importantíssimas para a literatura brasileira. Mas é interessante que a Marina, ela é naturalizada brasileira. Olha só, ela não é brasileira, ela é naturalizada. Nascida no continente africano. Colasanti é uma das principais escritoras vivas brasileira. Olha que bacana ser uma das principais escritoras que ainda estão vivas. É claro que o Brasil, aqui o nosso país, já ofereceu inúmeras escritoras importantes. Inúmeras. Muitas delas, infelizmente, já faleceram. E só nos deixaram ali de herança as suas obras. Mas a Marina, ela continua viva e continua escrevendo. Certo? Não só viva, como também está escrevendo. A autora, ela escreve contos, crônicas, narrativas infantis e muitos outros textos que nos fazem viajar pela literatura. Eu estou sempre falando para vocês com relação a essa viagem que a literatura oferece. Ela sempre oferece uma viagem para você. Quando você consegue perceber, quando você consegue viver aquele personagem, pensar naquele local em que a história está acontecendo, é claro que a gente faz uma viagem. E a Marina, a nossa escritora de hoje, ela é tão importante, tão conhecida, que uma outra pessoa muito importante também falou dela. E falou, olha só, nesse jornal que é da Biblioteca Pública do Paraná. Isso é o jornal Cândido da Biblioteca Pública do Paraná. Essa edição
em que falaram da Marina, essa edição, ela é de dezembro de 2017. E trouxe na capa, olha só, Marina 80. 2017, Marina 80, falando da comemoração dos 80 anos da escritora. Lembra que eu havia dito para vocês? Ela não só é uma escritora que ainda está viva, como ela também continua escrevendo. Não é bacana essa paixão que a pessoa tem pela escrita? E é óbvio que se ela é apaixonada por aquilo que faz, é claro que ela vai fazer bem feito. E olha só, no artigo As Muitas Marinas de Marina Colasanti. Olha que bacana esse nome, As Muitas Marinas. Ou seja, a escritora possui ali inúmeras faces, né, inúmeras formas de escrever. E esse artigo de 2017, publicado no Jornal da Biblioteca Pública do Paraná. Marisa Lajolo é outra pessoa muito importante aqui para nós brasileiros. Por quê? Porque ela é professora, pesquisadora e, além de tudo, também é escritora. Então, fala sobre as obras de Colasanti. Olha só, uma escritora, uma pessoa que já é escritora, ela vai falar de uma outra escritora. É muito interessante essa visão, né, de duas pessoas que fazem a mesma coisa, claro que de formas diferentes, mas elas fazem a mesma coisa. Uma vai falar da outra. Vamos ver um trecho? Olha só. Mergulhar nas águas fundas da fantasia, mais pura e, por isso, radical e arrebatadora, é uma das experiências que os livros de Marina proporcionam. Através de seus textos, talvez os adultos esqueçam que não acreditam em fadas. Já de primeiro, nós podemos nos prender a esse último trechinho. Talvez os adultos esqueçam que não acreditam em fadas. Será que quando a gente fala de literatura, será que a literatura ela tem idade? Será que ela tem idade para ser lida? Como que você pensa sobre isso? Já vai pensando sobre isso para nós conversarmos mais para frente. E também a Marisa, que é quem escreveu esse artigo, ela diz, olha só, mergulhar nas águas fundas da fantasia. Olha que bacana! Você mergulhar na fantasia é uma experiência que a literatura da Marina vai nos trazer, fazer você realmente mergulhar na fantasia. E esquecidos da descrença, talvez revivam o encantamento da infância. Olha só, lembrar de quando você ainda era menor, né? Viver. Lembra que ela falou dos contos de fadas, dos adultos? Não querer mais esses contos de fadas? Mas olha que bacana, a literatura, ela te proporciona isso. Você reviver momentos, indiferente da idade que você tenha. E se lembrem de que princesas, alaúdes e unicórnios povoam as esquinas de sonhos e pesadelos. Revivendo o encantamento, os leitores se reinventam, ainda que por segundos, mas vale a pena. Olha que bacana, vai ao encontro daquilo que a gente sempre conversa, essa nossa viagem pela literatura, por mais que sejam apenas alguns segundos, mas naquele momento em que nós estamos presos na nossa literatura, dentro dos livros, dentro das histórias, vale a pena. E isso não sou só eu que estou dizendo para vocês, não. A Marisa Lajolo também está dizendo, vale a pena, por mais que sejam apenas alguns segundos. Num desdobramento deste universo fantástico, mais tradicional que acolhe alguns textos de Marina, por vezes o insólito se transfigura e se entrelaça a situações e paisagens cotidianas e caseiras. Olha só como ela diz, né, que o fantástico ele vai se misturar com o que é cotidiano e caseiro. Então, o fantástico vai ser trazido para a sua vida do dia a dia, a sua vida normal. Num parágrafo, a imaginação campeia por linhas e entrelinhas que imergem leitores em momentos de espanto e assombro. No parágrafo seguinte,
O leitor se identifica com a personagem que cruza uma grande avenida, outra que toma um ônibus e aquela que empurra um carrinho de bebê. De repente, quem lê Marina compartilha indagações a estrelas que, quando respondidas, já foram esquecidas. Ou fica conhecendo o pianista cego que não enxerga as teclas, mas vê os sons. Olha só que interessante. Ou encontra o carneiro que provoca a insônia do homem ao lado da folha que nasce no vaso pintado na parede. Essas são dicas de algumas das histórias que a nossa autora já escreveu. Nas páginas de seus muitos livros, o mundo se revela a seus leitores como enigma e mistério. Mistério e enigma que, embora indecifráveis, talvez justamente por isso, criam um laço de solidariedade entre nossa humanidade. E há apenas isso, será? Vislumbra compreensão efêmera, ou seja, passageira, da alteridade das coisas e situações miúdas que nos cercam e que vivemos. Olha que interessante essa parte, que é só um trecho desse artigo da Marisa Lajolo falando sobre a nossa autora de hoje. E é interessante que ela não fala só sobre a autora, ela fala sobre a literatura em geral, que é isso que nós fazemos aqui na nossa aula, falar de literatura. Mas é claro que agora nós vamos conversar. O que vocês acharam da fala da professora Marisa Lajolo sobre essa questão da literatura, né? De como você pode viajar? Você concorda com isso? Você discorda disso? Você tem todo o direito de concordar, mas você também tem todo o direito de discordar desta fala. Você concorda que o leitor, né, você que está lendo, pode se identificar com as personagens? Será que você concorda? Estou lendo um texto, olha, me identifiquei com esse personagem. Você concorda que isso seja possível? Por mais distante, às vezes, que o personagem esteja de você, da sua vida, da sua forma física, das suas condições, não importa. Por mais distante que isso esteja, será que é possível você se identificar com o personagem? E agora eu tenho uma pergunta para vocês. O que as personagens precisam ter para que você se identifique com elas? Estou fazendo a leitura de um texto. Como que você acha que você vai se identificar com o personagem? O que você pensa que os personagens precisam ter para que você se identifique com eles? Né? Então, para eu me identificar com essas personagens, o que precisa ter? Precisa ter as mesmas características físicas? Precisa ter as mesmas relações sociais que eu possuo? O que você pensa sobre isso? O que precisa ter para se identificar com os personagens? Eu vou dar um tempo para você fazer uma relação, pensar a esse respeito. Veja, analise, pense nos livros que você já leu, nas histórias que você já conheceu. O que precisou para você viver aqueles personagens? Eu vou dar um tempo para você fazer isso e eu volto já. Então, colocou aí o que o personagem precisa ter para você se identificar? Será que ele precisa ser parecido com você fisicamente, ter as mesmas relações sociais que você, possuir as mesmas ideias que você possui? Mas olha que bacana, a literatura, ela nos
nos permite viver outros personagens. Às vezes eu estou aqui, estou fazendo a leitura de um texto, nossa, estou fazendo a leitura de um texto de super-herói. Claro, eu posso me identificar com aquele super-herói, mesmo sabendo que eu não possuo aqueles poderes. Eu posso isso, porque a literatura, ela me permite esse tipo de coisa. E é isso que faz a literatura ser fantástica. E por falar em literatura, falei para vocês que a nossa autora de hoje, ela tem inúmeras obras. Ela já escreveu inúmeros textos. Trouxe para vocês algumas delas. Olha só, o livro de contos, Quando a Primavera Chegar, e A Cidade dos Cinco Ciprestes. Então eu tenho esses livros e tenho também ali uma ideia toda azul. Professor, por que você deu ênfase nesse eu tenho também? Porque este é um livro de contos de fadas, mas é um livro de contos de fadas diferente. Não é desses contos de fadas que você talvez esteja acostumado, somente com príncipes, princesas, o príncipe salvando a princesa, todos vivendo felizes para sempre. Não são desses contos de fadas que esse livro é composto, não. São outros contos de fadas interessantíssimos. Mas, para a gente falar de contos de fadas, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu sei que em algum momento da vida escolar de vocês, da vida de vocês, vocês passaram por algum conto de fadas. Você conhece algum conto de fadas, seja ele qual for, mas eu tenho certeza que você conhece algum. E a minha pergunta para vocês é: para você, o que um conto de fadas precisa ter? Para eu considerar um conto de fadas, o que precisa ter? Eu vou dar um tempo para você lembrar dos contos que você já leu, dos contos que você já assistiu, porque tem muitos contos de fadas que foram filmados para a TV, filmados para o cinema. Anotar o que você acredita que precisa ter num conto de fadas e eu volto para a gente continuar. Então, pensou aí, fez algumas anotações do que os contos de fadas precisam ter? Será que precisa ter príncipes? Será que precisa ter princesas? Será que precisa ter magia? Será que precisa ter alguém sendo salvo? Como que você colocou aí? Porque os contos de fadas, eles podem conter de tudo um pouco. O importante é que o conto de fadas, ele é, antes de tudo, o quê? Uma fantasia. Então, a gente vai ter ali elementos fantásticos, com certeza. Então, esses elementos fantásticos pode ser algo especial, pode ser uma magia, então pode ser muita coisa, esses contos de fadas. Então, é bem interessante a gente pensar o que poderia ter para eu considerar um conto de fadas, porque, afinal, nós vamos falar de contos de fadas. E eu já falei para vocês que não é desses contos que nós estamos acostumados, daqueles que a gente ouvia quando a gente ainda era menor. E a gente vai nos antecipar nesse conto de fadas. Sabendo que o conto que leremos será um conto de fadas, a gente já sabe disso, estou falando isso para vocês já faz um tempinho. É um conto de fadas. Quais hipóteses podemos levantar a partir do título Além do Bastidor? Olha só, prestem bem atenção nesse título. Além do Bastidor. Vou dar um tempo para você pensar nesse título,
pensar em contos de fadas, além do bastidor, o que pode acontecer. Vou dar um tempo para você colocar a sua criatividade no papel e eu volto já para a gente começar. Então, colocou a sua criatividade no papel? No decorrer da leitura, você vai descobrir se as suas hipóteses estão corretas ou não. Mas eu sempre gosto de dizer a seguinte coisa. Se por um acaso nós estivermos fazendo a leitura e você perceber que aquilo que você marcou não tem nada a ver com a história, não tem problema. Isso é sinal de que você é bem criativo e que a partir de um título você conseguiu criar uma outra história. Mas esse, além do bastidor que nós vamos fazer a leitura, é da Marina Colasanti e nós vamos começar. Começou a bordar com linha verde. Não sabia o que bordar, mas tinha certeza do verde. Verde brilhante. Olha só que interessante. Nós vamos agora voltar ali no título. Além do bastidor. Começou a bordar. O bastidor que nós estamos falando não é o bastidor de bastidores, de você estar atrás de algum lugar. O bastidor é um apoio que você coloca o tecido para você bordar alguma coisa. Então, ela começou a bordar onde? Nesse bastidor, ok? Então, o bastidor é disso que nós estamos falando, esse apoio que é colocado para as pessoas bordarem. Mas ela começou a bordar o verde. Então, agora a gente já vai pensar ali nessa pessoa. Você é essa pessoa que está bordando. Você não sabe direito o que você vai bordar. Professor, mas eu não sei bordar. Não, tudo bem. Vamos pensar que você vai fazer um desenho. Você não sabe direito o que você vai fazer. Mas você se decide pelo verde. O que você ia bordar com o verde? O que você ia desenhar com o verde? Será que é a mesma coisa da nossa personagem? Olha o que a nossa personagem vai fazer. Capim. Foi isso que apareceu depois dos primeiros pontos. Um capim alto, com as pontas dobradas, como se olhasse para coisa alguma. Olha as flores, pensou ela, e escolheu uma meada vermelha. Assim, aos poucos, sem risco, um jardim foi aparecendo no bastidor. Obedecia às suas mãos, obedecia ao seu próprio jeito e surgia como se no orvalho da noite se fizesse a brotação. Lembram lá no início que eu perguntei para vocês sobre as habilidades manuais? Será que uma dessas habilidades que você possui, ou será que uma das habilidades que você gostaria de possuir está relacionada com bordar? Olha só essa nossa personagem. Ela vai bordando muito aos poucos e percebam a linguagem que a nossa autora utiliza. Ela utiliza uma linguagem poética para descrever um momento. Olha só, obedecia às suas mãos, obedecia ao seu próprio jeito e surgia como se no orvalho da noite. Olha como essa leitura, essas palavras tornam o texto ainda mais precioso. Mas vamos continuar a nossa história porque a gente quer saber, né, além do bastidor, o que vai acontecer além deste bastidor. Toda manhã, a menina corria para o bastidor, olhava, sorria e acrescentava
mais um pássaro, uma abelha, um grilo escondido atrás de uma haste. O sol brilhava no bordado da menina. E era tão lindo o jardim que ela começou a gostar dele mais do que de qualquer outra coisa. Prestem bem atenção, essa parte é extremamente importante. O jardim que ela começou a gostar mais do que qualquer outra coisa. Então ela já está impressionada com aquilo que ela está fazendo, ela já possui ali uma relação com esse trabalho que ela está fazendo. Foi no dia da árvore. A árvore estava pronta. Parecia não faltar nada, mas a menina sabia que tinha chegado a hora de acrescentar os frutos. Bordou uma fruta roxa, brilhante, como ela nunca tinha visto. E outra, até a árvore ficar carregada, até a árvore ficar rica e sua boca se encher do desejo daquela fruta nunca provada. A menina não soube como aconteceu. Quando viu, já estava a cavalo do galho mais alto da árvore, catando as frutas e limpando o caldo que lhe escorria da boca. Olha que interessante, eu vou até voltar um pedacinho para vocês. Catando as frutas e limpando o caldo que lhe escorria da boca. Professor, mas ela não estava bordando? Como é que ela está fazendo isso? Isso é para nós pensarmos. Como é possível que a menina tenha conseguido subir na árvore? Lembram? Ela subiu na árvore para colher os frutos que ela havia bordado. E agora? Como é possível que a menina tenha conseguido fazer isso? Vou dar um tempo para você pensar, escrever aí no seu caderno, fazer as suas anotações e eu volto para nós continuarmos com esse conto. Então, pensaram a esse respeito como é possível que essa menina que estava ali bordando, então ela está bordando ali no bastidor dela, ela vai bordando, mas como que ela conseguiu subir nesta árvore? Como que ela conseguiu provar do fruto, aquele fruto que ela estava bordando, que ela também foi bordando um a um ali na árvore? Como que ela conseguiu, participar dessa história? Isso é interessante, por quê? Porque nós estamos falando de contos de fadas. E é claro que o fantástico vai acontecer, porque isso é fantástico. Ela estar ali bordando e de repente ela estar naquele bordado. Então tudo isso é fantasia, certo? Faz parte dessa literatura fantástica, faz parte dos contos de fadas. Lembram? Nós falamos já lá no início, de uma das características, o que poderia ter nos contos de fadas. Vamos continuar a nossa história para ver se a gente descobre, afinal, o que está acontecendo. Na certa, tinha sido pela linha. Pensou na hora de voltar para casa. Olha aí como que isso aconteceu. Pela linha. Olhou. A última fruta não estava pronta. Tocou no ponto que acabava em fio. E lá estava ela, de volta na sua casa. Agora que já tinha o caminho, todo dia a menina descia para o bordado. Escolhia primeiro aquilo que gostaria de ver. Uma borboleta, um louva-a-Deus. Bordava com cuidado. Depois, descia pela linha
para as costas do inseto e voava com ele e pousava nas flores e ria e brincava e deitava na grama. O bordado já estava quase pronto. Pouco pano se via entre os fios coloridos. Breve estaria terminado. Faltava uma garça, pensou ela, e escolheu uma meada branca matizada de rosa. Teceu seus pontos com cuidado, sabendo, enquanto lançava a agulha, como seriam macias as penas e doce o bico. Depois, desceu ao encontro da nova amiga. Quem é essa nova amiga? A garça. Foi assim, de pé, ao lado da garça, acariciando-lhe o pescoço, que a irmã mais velha a viu ao debruçar-se sobre o bastidor. Era só o que não estava bordado. E o risco era tão bonito que a irmã pegou a agulha, a cesta de linhas e começou a bordar. Bordou os cabelos e o vento não mexeu mais neles. Bordou a saia e as pregas se fixaram. Bordou as mãos para sempre paradas no pescoço da garça. Quis bordar os pés, mas estavam escondidos na grama. Quis bordar o rosto, mas estava escondido pela sombra. Então, bordou a fita dos cabelos, arrematou o ponto e, com muito cuidado, cortou a linha. E assim termina esse nosso conto, Além do Bastidor. E agora a gente sabe por que chama Além do Bastidor, porque não era somente o bordado que ela estava fazendo, tinha muito mais. Mas a gente vai conversar ainda um pouco sobre isso. Vocês gostaram desse conto? Sim ou não? Se sim, por que vocês gostaram? Se não, por que vocês não gostaram? O que vocês acharam que faltou no conto para que você gostasse do conto, né? Essa foi a história que você imaginou? Lembra lá no início, quando a gente falou? Além do bastidor, quais hipóteses que você poderia levantar? Foi essa história que você imaginou? Foi isso que você havia pensado? Quando nós falamos que o bastidor era aquele objeto que você colocava o tecido para você fazer o bordado, será que você mudou um pouquinho? Quais sentimentos a narrativa despertou em você? Essa narrativa despertou algum sentimento em você? Quando nós estávamos fazendo a leitura, o que você sentiu quando você estava fazendo a leitura? Você sentiu alegria? Você sentiu tristeza? Você conseguiu se ver nessa menina? Você conseguiu se ver na irmã dessa menina? Será que você percebeu todo o nosso texto? O que foi acontecendo aos poucos no nosso texto? Porque o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma menina que bordava, a menina estava bordando, e depois de tanto ela gostar daquele bordado, ela estava fazendo o quê? Vivendo aquilo que ela bordava. Ela estava vivendo tudo aquilo para ela se tornou palpável, se tornou real. Então ela bordava e participava, e tanto participou que ela ficou para sempre ali naquele bordado que a irmã cortou. Lembram? Bem no finalzinho, a irmã corta o fio e ali ela fica para sempre, né? Colocada naquela imagem que ela tanto gostava. Que lembram lá no texto, lá no início, a gente já havia conversado. Ela estava apaixonada por aquilo que ela estava fazendo e depois ela ficou para sempre nesse bordado, né? Então, nós tivemos ali aquela relação do produto sendo feito, a pessoa que fez o produto se entregou para aquele produto e virou uma coisa só. Mas eu trouxe para vocês uma curiosidade. Porque essa história da Marina Colasanti, ela vai fazer com que a gente pense em outra história. Em uma outra história muito, mas muito mais antiga.
Olha só o que eu trouxe de curiosidade para vocês. Mas antes, eu tenho 2 perguntas. E eu vou pedir para que você anote essas respostas. Você já ouviu falar em mitos? Você conhece mitos? Né? Mitos, no geral. Você já ouviu falar sobre isso? Você conhece algum mito? Se você conhece, qual mito você conhece? Já ouviu o mito, talvez um mito indígena? Pode ser que você já tenha ouvido. Pode ser que você já tenha ouvido um mito grego. Pode ser que você tenha ouvido um mito egípcio. Então, existem mitos de todos os tipos. Então, peço para vocês anotarem bem rapidinho no caderno de vocês qual é esse mito que você conhece. Por que eu estou falando tudo isso dos mitos para você? Porque agora, olha só, qual mito grego também possui uma menina que tece lindos painéis? Qual é o mito grego que tem uma menina que tece lindos painéis? Eu vou dar um tempo para você marcar agora. Pode ser que até seja um dos mitos que você conheça. Vou dar um tempo. Se for preciso, pesquise e eu já volto para a gente conhecer esse mito. Então, conhece esse mito? Que tem ali uma menina que tece lindos painéis. Eu até deixei aqui na mesa um livro que é de um autor que acabou fazendo com que muitos mitos fossem conhecidos. Eu não sei se vocês conhecem o autor Rick Riordan, que escreveu aí uma série de livros de um personagem bem famoso, que é o Percy Jackson, que trouxe, né, de uma forma mais popular, né, para as pessoas mais novas conhecer sobre os mitos. Então, nesse livro aqui, ele traz Percy Jackson e os deuses gregos, que fala bastante sobre os mitos, e a gente aprende bastante sobre os mitos de uma forma muito divertida, porque o autor traz essa linguagem divertida para a gente aprender e também mexe bastante com os mitos. Mas, enfim, será que você conseguiu pensar sobre isso? Tecer te lembra alguma coisa? Olha só, é o mito de Aracne. O mito de Aracne. Aracne. Será que te leva a um outro nome, caso você não conheça esse mito? Olha só que interessante. O mito de Aracne, ele vem lá da Lídia. A Lídia, hoje para nós, ela é a Turquia. Né? Então, a Lídia transformou-se na Turquia. Então, aquela região ali. Esse mito que nós vamos ler vem lá desse lugar, né, que não fica muito longe da Grécia. A Aracne era uma jovem tecelã que vivia na Lídia, né? Para nós hoje, a Turquia. Seu trabalho era tão perfeito que ela ganhou fama de ser a melhor na arte de tecer e bordar. Quando foi visitada pelas ninfas, Aracne foi questionada sobre o seu talento. E a ela foi perguntado se seria Atena que a teria dado o dom de bordar e tecer. Aracne não gostou da pergunta e afirmou ter aprendido a tecer e bordar sem a ajuda dos deuses. Não demorou muito. Atena ficou sabendo da soberba da jovem e não gostou nem um pouco do que ouviu. A deusa transformou-se em uma velhinha e foi ao encontro
de Aracne. Lá, Aracne fora questionada novamente sobre o dom que recebera dos deuses. Novamente, a jovem afirmou não ter recebido dom algum e que aprendera a arte de bordar e tecer sozinha. Atena ficou irritada e se revelou para a jovem, lembrando-lhe de que era ela a grande deusa da sabedoria e dos trabalhos manuais. Aracne sentiu-se ofendida e julgou ser a melhor na arte de bordar. A deusa, então, propôs uma disputa entre as duas. Competição aceita de bom grado pela jovem tecelã. Se você não conhece essa história, como você acha que isso vai acontecer? Como que essa disputa vai acontecer? E a Aracne, olhem só como a Aracne é ousada. Ela continua ainda se achando a melhor na arte de tecer. E pelas histórias de mitos que a gente já conhece, isso não vai acabar bem. Vamos ver como que aconteceu tudo isso? No dia do duelo, Atena e Aracne sentaram-se e começaram a bordar seus painéis. Então, cada um foi bordar um painel. A deusa escolheu retratar a cidade de Atenas e os deuses sentados em seus tronos. Bordou também em seu painel o destino de personagens que desafiaram e desobedeceram aos deuses. Por sua vez, Aracne retratou em seu painel as atrocidades cometidas por Zeus, pai de Atena, e como em uma moldura, bordou ao redor flores e folhas entrelaçadas. Atena viu que a obra tinha ficado perfeita. Irritada, rasgou o painel e transformou Aracne em uma aranha. Um castigo para que Aracne se lembrasse de ser humilde. E assim termina esse mito de Aracne. Claro que, por se tratar de mito, existem várias formas contadas da mesma história, mas o que eu quero perguntar para vocês é: existe alguma semelhança entre o conto Além do Bastidor e o mito de Aracne? Existe alguma semelhança? Quais são essas semelhanças? Vou dar um tempinho para você e eu já volto para a gente continuar. Então, vocês conseguiram encontrar alguma semelhança? Pode ser que você não encontrou, pode ser que você encontrou alguma semelhança, mas o interessante é nós pensarmos assim, ó. Nós tínhamos uma menina que bordava nas duas histórias, tanto na história do conto como depois na história do mito, e nós tivemos também o quê? Nós tivemos uma interferência de uma outra pessoa. Lembra lá na história do Além do Bastidor do conto, nós tivemos a irmã que interferiu na história, deixando a menina para sempre lá no bordado. E no mito, nós tivemos a interferência da deusa castigando a nossa Aracne, a bordadeira, que era ali, na real, bem melhor do que Atena. Espero que vocês tenham gostado das nossas histórias de hoje, porque hoje não foi uma só. Foram duas. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje eu fico por aqui, mas é claro que eu espero vocês quando? Na nossa próxima aula. Até lá!